dia, pessoal! Meu nome é Nara Schuller, sou formada em Administração de Empresas, fui professora de Línguas Internacionais e consultora financeira aqui no Canadá, sou ex-diabética e concluí recentemente cursos em Gastronomia e Nutrição de Alimentos Integrais aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Estou hoje aqui para falar da mudança da alimentação e da importância dela na saúde das pessoas. Eu fui diagnosticada com diabetes em 2010 e, como não gostei do diagnóstico, eu resolvi estudar alternativas para encontrar uma forma melhor de tratar a minha diabetes e do que ficar dependente de medicamentos, como a maioria das pessoas atualmente fazem. O tratamento que eu optei foi contrário à opinião do meu médico naquele momento, mas eu me dei a oportunidade de experimentar o que estava sendo divulgado por cientistas e médicos que pesquisam e tratam de doenças crônicas e quais são os tratamentos atuais que são melhor adequados para tratar as causas dessa doença. Então, estudando a diabetes e sua causa, eu decidi adotar uma alimentação bastante drástica para mim naquele momento, a qual eu sigo até hoje, já faz 6 anos, e que curou completamente a minha diabetes em apenas 3 meses. Eu não tomo nenhum medicamento e não precisei usar de qualquer tipo de tratamento médico nesses últimos 6 anos, a não ser quando eu quebrei o meu braço num acidente que tive que fazer uma cirurgia para colocar os ossos no lugar. Os meus exames de sangue, a partir de 2010, não apresentam nenhuma alteração das funções do fígado e do coração, e todos os resultados são completamente normais. O meu médico não pode dizer que eu sou diabética, nem mesmo pré-diabética, porque para os parâmetros de exames de diabetes, os meus resultados são considerados não diabético. Nesta mudança alimentar, eu passei a comer exclusivamente uma alimentação vegana. Mas eu fui ainda um pouco mais além, porque a minha alimentação inclui mais de 90% de alimentos integrais, ou seja, eu procuro eliminar qualquer alimento que não seja completo ou que tenha sido industrialmente processado. Por exemplo, eu evito farinhas brancas, açúcares, óleo ou azeites e também a adição de sal. Muitas pessoas que estão me assistindo aqui já são veganas e já adotaram uma alimentação essencialmente de vegetais. Mas eu acredito que elas possam ter familiares, amigos ou conhecidos que estejam sofrendo com uma doença crônica como eu sofri. E o meu objetivo é fazer esta mensagem chegar a estas pessoas e ajudá-las a melhorar a sua saúde. A minha proposta é muito simples, eficiente e barata. Hoje em dia eu economizo em torno de $8.000 por ano em medicamentos que eu deixei de tomar. Nesses últimos 6 anos, eu fiz uma economia substancial do meu ponto de vista, o que me permite fazer outras coisas que me dão prazer e me trazem felicidade. Então, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o que foi que eu mudei, como eu mudei e o que você pode fazer para também melhorar a sua saúde se você estiver com algum problema como eu tive no passado. Todas as informações que eu vou passar para vocês são de pesquisas de médicos e pesquisadores renomados, independentes e que não são financiados por nenhuma indústria alimentícia ou farmacêutica. Eu acredito que para os brasileiros será fácil adotar essa mudança alimentar, porque felizmente nós brasileiros fomos habituados a comer arroz e feijão desde a infância. Os feijões, lentilhas, ervilhas, soja, grão de bico, enfim, as favas, têm um papel fundamental nessa mudança alimentar, porque eles nos trazem a proteína, o ferro, cálcio, fósforo e as vitaminas que são normalmente encontradas nos alimentos animais. Obviamente, numa alimentação vegetariana ou vegana, as verduras, frutas, sementes, nozes e grãos são essenciais. E o Brasil oferece também uma grande variedade nesse sentido. Então,
Nós só precisamos nos conscientizar da necessidade de comer uma grande variedade de alimentos vegetais integrais no nosso dia a dia. E que para se obter uma melhora de saúde é essencial eliminar drasticamente os alimentos de procedência animal, tais como carnes, leites, manteiga, cremes, sorvetes, queijos, ovos e iogurtes. Eliminar os alimentos altamente processados, como os pães brancos, bolos, sorvetes feitos com leite animal, balas, chocolates e refrigerantes repletos de açúcares. Felizmente, hoje em dia existem alternativas que nos permitem consumir esses mesmos alimentos somente provenientes de origem vegetal e integral. Eu confesso que no início foi bastante difícil para mim aceitar esta regra, porque eu sou gaúcha e apesar de ter adquirido os hábitos alimentares canadenses, por vários anos eu ainda costumava fazer churrasco rotineiramente aqui em casa, então foi drástico. Eu não só fazia churrascos regularmente, mas também recebia amigos nas festas com uma grande abundância de carnes. Foi bastante difícil para mim eliminar esses alimentos animais da minha vida. Mas a recuperação da minha saúde, o bem-estar que aconteceu, eu consegui redescobrir o prazer de comer. Meu marido, meus filhos também decidiram adotar essa dieta vegana e tiveram resultados excelentes em relação à energia, saúde e peso. Todos os nossos amigos que nos visitam hoje em dia comem aqui em casa somente alimentos veganos. Tivemos uma aceitação muito legal nesse aspecto. Também sou muito grata por tudo que aconteceu comigo. Não só pela recuperação da minha saúde, mas também porque somente depois de parar de comer alimentos animais, eu percebi o quanto nós humanos somos cruéis com os animais. A gente ignora como nós humanos desmerecemos os sentimentos e a dor dos animais. E ultimamente eu tenho também estado muito atenta às pesquisas sobre a influência da agropecuária e do seu impacto no meio ambiente, tanto no campo dos gases de efeito estufa, quanto no desperdício da água, no impacto do excesso de excremento no subsolo e na vasta produção de grãos para alimentar animais que são destinados exclusivamente a alimentar humanos. Enquanto os cientistas se preocupam com a escassez de alimentos para os humanos, nós estamos produzindo plantas para alimentar 70 bilhões de animais que são usados exclusivamente para alimentar os 7 bilhões de humanos. Esta é uma condição insustentável para o planeta. Mas uma mudança para uma alimentação vegana reverteria facilmente esse problema. Eu sei que muitas das pessoas que estão me assistindo agora já conseguiram perceber isso e fizeram a escolha de uma alimentação vegana em função do amor que elas têm aos animais. Hoje em dia, a minha admiração e respeito por essas pessoas aumentou e eu compartilho este ponto de vista com elas. Então, o que dizem as pesquisas mais recentes sobre alimentos de origem animal e a saúde humana? 1. O consumo de carnes e queijos e alimentos altamente processados aumentam os níveis de inflamação no corpo e estão ligados ao desenvolvimento da arteriosclerose, ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes e doenças autoimunes. 2. Há uma elevação do colesterol no sangue, a qual aumenta o fator de risco de doenças cardíacas, de derrames pelo consumo de carnes, frangos, queijos e outros produtos animais. 3. Os produtos animais são pobres em fibras e promovem o crescimento de bactérias que causam toxinas no fígado. 4. Cientistas descobriram que uma alimentação com alto índice de consumo de animais aumenta a expressão cancerígena dos genes e reduz as pontas dos cromossomas que mantêm o DNA estável. E isto leva ao envelhecimento e à morte precoce.
5. O consumo de proteína animal aumenta o risco de diabetes tipo 2 em 74%, porque a gordura animal, o ferro animal e os preservativos nas carnes danificam o pâncreas, aumentam a inflamação, causam o aumento de peso e dificultam as funções da insulina. 6. O excesso de consumo da proteína animal é armazenado no corpo como gordura ou eliminado como toxinas. 7. A proteína animal é a maior causadora da obesidade, doenças cardíacas, diabetes, inflamações e câncer. 8. O consumo diário de leite animal aumenta o risco de doenças hormonais, incluindo cânceres de ovário, útero, seio, testículos e próstata. 9. Mesmo os leites orgânicos que estão cheios de hormônios que aumentam os níveis de estradiol, progesterona no sangue e urina. 10. Muitos estudos conectam o consumo de leite com o aumento do risco de fraturas de ossos. E os países que têm o maior consumo de leite também têm o maior número de fraturas de ossos. 11. A caseína, a proteína principal do leite, facilita o crescimento das células cancerígenas. Em estudos de laboratório, foi possível ligar e desligar as células cancerígenas simplesmente aumentando ou reduzindo a quantidade de caseína na alimentação de ratos. Então, pessoal, tão importante quanto eliminar os produtos animais é saber quais os substitutos de origem vegetal que podemos usar para conseguir ter a mesma satisfação alimentar anterior e melhorar a nossa saúde. Vale notar que ainda existem profissionais da área da saúde que estão desatualizados e recomendam incorretamente o consumo de produtos animais. É importante também salientar que há a necessidade de suplementar a vitamina B12, pois esta é a única vitamina que não existe nos vegetais de hoje na nossa sociedade. Então vamos aqui exemplificar os substitutos para a carne. O tofu, tempeh e a proteína de soja texturizada são alimentos feitos através da soja e podem camuflar a consistência, o gosto de carnes, hambúrgueres, salsichas, frangos e peixe, dependendo dos temperos usados, pois a soja tem um gosto leve e absorve muito bem os outros temperos. O seitan é muito fácil de fazer em casa com o glúten de trigo. Ele tem uma alta concentração de proteína, 75 gramas para cada 100 gramas de seitan. Além disso, tem ferro, cálcio e tem baixa gordura e baixo sódio. E permite criar pratos muito interessantes com bifes e filés. Os cogumelos. Existe uma grande variedade de cogumelos com consistência e sabor bem ricos e bem parecidos com a carne de animais. Os meus preferidos são cremini, portobello, oyster e king oyster. A jaca verde. Imagine, pessoal, aí no Brasil tem tanta jaca e ela substitui maravilhosamente bem os pratos de carne, frango e porco desfiados. A berinjela também é ideal para fazer pratos à parmegiana e também serve de base para hambúrgueres vegetarianos, bolinhos de carne e recheios de lasanhas. Lentilhas são super fáceis de fazer e são excelentes como substituto da carne moída. Além disso, elas têm uma grande variedade de cor, o que proporciona explorar a substituição de diferentes tipos de pratos. Feijões e outros legumes são muito versáteis para se criar pratos ricos, saudáveis e que satisfazem, desde o tradicional chile mexicano, quanto ao hambúrguer e o feijão com arroz, há inúmeras possibilidades. A couve-flor tem sido muito usada aqui na América do Norte como substituto da asa de galinha, que é um aperitivo comum nos bares aqui. E ainda vemos o uso da couve-flor nas pizzas, quando elas são temperadas picantemente. Beterrabas também podem ser usadas facilmente para fazer hambúrgueres. Nozes, muitas vezes, usamos as receitas de nozes para substituir a carne moída e fazer pratos incríveis com uma consistência semelhante à original. Com relação aos leites,
Existem muitas opções de leites que podem ser feitos em casa apenas usando água e um liquidificador. E os seguintes ingredientes: aveia, ou amêndoas, ou coco, ou castanha de caju, ou alpiste, linhaça, castanha do Pará, e também no supermercado no Brasil você encontra o leite de soja. Ovos. Os substitutos que eu vou falar agora equivalem a um ovo. E podemos substituir o ovo em diferentes receitas da seguinte forma: 1 colher de sopa de semente de linhaça e 3 colheres de água, 1 colher de semente de chia e 1/3 de copo de água, 1 colher de sopa de proteína de soja e 3 colheres de água, 1 colher de sopa de agar-agar em flocos e 3 colheres de água, ou meia banana amassada, ou 1/4 de copo de maçã cozida e amassada, ou 3 colheres de sopa de manteiga de amendoim, ou 3 colheres de sopa de água de cozimento de grão de bico. Você sabia que o grão de bico, a água do grão de bico, substitui a clara de ovo para fazer merengues veganos? O tofu também pode ser usado para fazer omeletes e maioneses. Agora uma curiosidade. Antes de eu eliminar completamente os ovos da minha dieta, ouvi um médico argumentando que uma das razões para o consumo de ovos era o alto índice de luteína, que ajuda na prevenção dos problemas de visão. Achei o argumento válido, mas fui pesquisar o assunto. Descobri que enquanto os ovos contêm 191 microgramas de luteína por ovo grande, os vegetais contêm o seguinte: por xícara: a couve, 23.700 microgramas, o espinafre, 20.350 microgramas, a acelga, 19.030 microgramas, o nabo, 12.150 microgramas, a abóbora, 2.750 microgramas, a alface, 2.589 microgramas, o brócolis, 1.685 microgramas, a cenoura, 1.072 microgramas, a alcachofra, 780 microgramas, o tomate, 221 microgramas por xícara. Então eu cheguei à conclusão que a prevenção da visão não necessita do consumo de ovos, mas necessita do consumo de vegetais. Queijos. Os queijos são feitos de nozes, aqui na América do Norte, amêndoas e castanha de caju, e são muito populares. No Brasil existem receitas, e eu também faço aqui em casa, de queijos feitos com mandioca e mandioquinha. Muito gostoso. No Brasil também existe um queijo em pó, que é fácil de preparar e tem uma consistência ideal para ser usada nas pizzas e lasanhas. Se chama mandioqueijo e você encontra em qualquer loja de produtos naturais. Não estou sendo paga para fazer a publicidade do produto, mas ele realmente é muito gostoso. Cremes. Eu uso tofu, amido de milho, polvilho e leites vegetais. Iogurtes, eles podem ser feitos da mesma forma que a tradicional, apenas usando leites vegetais. Manteiga pode ser feita com coco ralado, sorvetes também podem ser feitos com frutas e leites vegetais. É certo que deve haver um consumo muito grande de quantidade e variedade de alimentos vegetais para que possamos absorver todos os nutrientes necessários para o funcionamento ideal do nosso corpo. Por isso, a recomendação geral é meio quilo de verduras cozidas e meio quilo de verduras cruas, 1 xícara de feijão, 50 gramas de nozes ou sementes e 5 a 8 porções de frutas por dia. Não existe a necessidade de controlar as quantidades quando se adota esse padrão de alimentação. Pode-se comer à vontade quando se tem fome. Os alimentos descritos acima. Eu sempre gostei de comer muito e quando adotei esse regime sem restrição de quantidades, fui muito feliz e além de conseguir melhorar a minha saúde, emagreci 45 quilos sem precisar fazer exercícios. Aí estão as fotos para você ver a diferença estética que essa alimentação fez na minha vida.
Outro argumento que eu escuto muito frequentemente, hoje em dia, é de que os alimentos vegetais são geneticamente modificados ou apresentam altos índices de agrotóxicos. Ainda que problemático este ponto, eles causam ainda mais danos quando absorvidos através da carne ou leite de animais, onde ficam concentrados. Pois não esqueçam que os animais também são alimentados com grãos geneticamente modificados e tratados com agrotóxico. Eu gostaria de salientar que esta é uma outra luta igualmente importante. Para quem quiser experimentar esse tipo de alimentação, o período de adaptação é de 3 semanas para que se consiga limpar as papilas gustativas dos vícios que se encontram. Aqueles que estiverem tomando remédio, é muito importante ter o acompanhamento de um médico, porque as dosagens terão que ser reduzidas adequadamente para evitar a intoxicação com o medicamento. Para quem quiser saber mais sobre o que eu como todo dia, basta me seguir no Instagram, @secretsofmyvegankitchen. Em breve também estará nas livrarias o meu livro Segredos da Minha Cozinha Vegana, com os altos e baixos da minha jornada na mudança alimentar e as receitas que eu usei e uso no dia a dia e que fazem possível o prazer de comer uma dieta saudável que reverteu a minha doença e que é livre da crueldade animal. Muito obrigada pela sua atenção, muito sucesso na sua mudança alimentar e meu e-mail para contato wevegans@gmail.com.